trabalhar essa questão usando Gênesis, eu acho bem interessante, porque a gente já começa pensando no próprio relato da criação. Nós temos, nos primeiros capítulos de Gênesis, bispo, nós temos dois relatos da criação, que são dois relatos que tá numa página e o outro tá na outra página, eles são distintos, com detalhes diferentes. Então, a gente percebe que a Bíblia, ela é carregada de teologias, no plural, ela é carregada de teologias. Ela foi escrita não em ordem cronológica, ela não foi escrita em ordem jornalística. A Bíblia, ela é um livro que ela é praticamente uma colcha de retalhos que foram sendo colocados, foram sendo juntados, e ainda assim ela possui uma harmonia perfeita. Então eu acredito nessa perfeição da Bíblia, porque nós encontramos em toda ela esse campo harmônico, né? Essa perfeição. Bom, para responder essa questão, bispo, nós de fato temos sim esses desafios, porque nós estamos lidando com textos, com materiais que eles foram traduzidos. A palavra traduzir, ela vem da mesma raiz da palavra trair. Então a gente percebe que cada tradução é praticamente uma traição. Nós temos, por exemplo, uma Bíblia que ela é muito usada. A minha formação, ela é teológica, ela é católica, e uma Bíblia que nós estudamos muito, que nós usávamos dentro da faculdade, era a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia considerada dentro da academia como uma Bíblia muito boa. Mas percebe que a Bíblia de Jerusalém, ela está em português, mas ela é traduzida do francês belga. Então ela foi do original para o francês belga, e do francês belga ela foi traduzida para o português. O que a gente tem aí nesse intervalo? Muitas palavras, muitas situações, muitas coisas que podem trazer uma aparente contradição. Nós temos, por exemplo, o relato dos evangelhos, como o bispo colocou, que os evangelhos, percebe que eles foram escritos, Mateus, Marcos e Lucas são chamados sinóticos, mas eles foram escritos se baseando em Marcos. Marcos, bispo, ele é um evangelho menor do que os outros. Então os outros evangelhos se basearam em Marcos e escreveram relatos maiores. Aquilo que o bispo falou, Lucas, ele não foi uma testemunha ocular dos fatos conforme eles foram acontecendo. Lucas, ele foi pegando fatos históricos, ele foi um historiador, ele foi um pesquisador, e conforme ele foi trazendo as suas pesquisas, ele escreve o evangelho segundo escreveu Lucas. João, que é um texto mais tardio, o evangelho de João foi escrito, foi o último evangelho a ser escrito. Ele carrega em si, ele fala das últimas semanas de Cristo, fala muito pouco do começo. Por quê? Porque cada texto teve a sua intenção. Então, às vezes, a gente pega alguns evangelhos e percebe isso. Peraí, por que aqui o anjo aparece para Maria, né? Para falar de Jesus? Mas você pega no outro evangelho de Mateus, foi com José. E por quê? Em Lucas é para Maria e em Mateus foi para José. Porque a intenção do autor foi outra. E ainda assim, a gente percebe que não existe contradição. A gente percebe que são aparentes contradições, mas quando você começa a ler com mais cuidado, com mais atenção, você percebe que ainda assim existe uma harmonia, existe uma perfeição, porque tudo está ali totalmente ligado na pessoa de Jesus Cristo.